Olá, estamos começando nossa live sobre saúde mental feminina. Meu nome é Thaís, sou cofundadora do Instituto Solana e vim aqui apresentar essa live para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, para a gente falar um pouco sobre sobrecarga feminina, sobre como isso tudo afeta a nossa saúde e como a cannabis pode ajudar, principalmente, né? Eu não sou médica, então eu vou trazer uma visão de paciente, de uma pessoa que é TDAH e faz esse tratamento e que teve uma melhora muito grande na saúde mental. Então hoje eu tenho até uma boa capacidade de organização, de planejamento, sem o uso de nenhum ansiolítico, né? Usando apenas realmente os fitoterápicos à base de cannabis. De forma acompanhada, de forma responsável, usando isso para conseguir organizar não só a minha cabeça, mas o meu corpo como um todo. E foi por isso que eu quis trazer a saúde mental feminina na Semana do Dia da Mulher, e não simplesmente a saúde da mulher, onde normalmente a gente acaba entrando só em ginecologia, em obstetrícia, né? A saúde da mulher, ela é muito importante a gente falar o tempo inteiro de ginecologia e de obstetrícia, porque são situações onde a gente vê a maior parte dos problemas, teoricamente ditos, que são exclusivamente femininos. Mas a situação não começa no útero como normalmente é dito, né? A gente tem muito esse estereótipo de que os problemas femininos, eles vêm do ciclo menstrual, eles vêm da questão hormonal. E claro que existe uma relação muito grande, mas se a gente tratar só o sistema reprodutivo, se a gente tratar só o nosso sistema endócrino que produz os hormônios, a gente vai estar num eterno loop de regular esses hormônios e eles voltarem a ser desregulados de acordo com qualquer imprevisto, digamos assim, que acontece na nossa vida. Claro que esses hormônios são muito úteis, são muito importantes, principalmente para quem faz tratamento de sintomas de menopausa e várias outras patologias relacionadas ao sistema reprodutivo feminino, né? Mas a medicina canábica, ela traz uma outra visão, ela inverte um pouco as coisas. Ela trata primeiro a cabeça da mulher para a gente poder tratar o corpo como um todo e aí sim harmonizar a situação e tornar esse ciclo menstrual uma coisa cíclica, saudável e não onde a gente se acostuma com aquela dor que vem todo mês. Para algumas pessoas isso pode parecer muito simples, mas conviver com dor, a gente acostuma, né? O corpo humano acostuma a conviver com qualquer tipo de dor. Mas conviver com dor é uma coisa que afeta todos os fatores da nossa vida. Então isso interfere nas nossas relações, interfere na forma como a gente enxerga o nosso corpo, na nossa autoestima, na nossa motivação, interfere em tudo. E aí, como é que a medicina canábica trata isso, né? Como é que a gente vai falar? Então, a gente tem o sistema endocannabinoide, que é o mesmo sistema que existe na planta cannabis, e a partir desse sistema a gente regula é um sistema muito parecido com o da planta cannabis, porque o nosso é endo, ou seja, ele é produzido por nós, e o da planta ele é canabinoide, ele não tem essa parte do endo, que na linguagem médica é a diferença entre o que é produzido pelo corpo humano e o que não é, tá? Então o sistema endocannabinoide, ele faz a ligação entre a conversa entre os comandos do cérebro e todos os outros comandos do corpo. Ele é uma espécie de ajuste, né? Ele causa uma espécie de ajuste que é chamada de homeostase, que é o equilíbrio total das funções do corpo. Se equilibra totalmente as funções do corpo, a gente consegue chegar aí numa relação com os hormônios, que também deveriam equilibrar, né, como a gente se sente, principalmente como a gente reage ao que a gente sente e às motivações externas, ao que acontece, ao que a gente vê e ao que a gente precisa fazer dar conta, principalmente. E nesse sentido, o ajuste do sistema endocannabinoide, ele é fundamental
para ajustar a produção de hormônio, que é aquilo que eu falei. A hora que a gente ajusta esse sistema, a gente sai do cíclico de cuidar só do sistema de hormônios mesmo e do sistema reprodutor, né, do útero. E isso causa um bem-estar geral e principalmente uma melhora na forma como a gente enxerga as coisas e como a gente percebe o que acontece com a nossa saúde mental. Na vivência feminina, a nossa saúde mental está sempre muito dependente daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente precisa dar conta, quais são as nossas demandas, muitas vezes as demandas da maternidade, ou às vezes as demandas de não querer viver a maternidade, que também causa transtornos e dificuldade em algumas relações. Né? Desculpa. Enfim, e aí essa sobrecarga interfere na nossa produção de canabinoides, que são, como é que eu vou explicar? São espécies de células que conectam com esse sistema ao longo do nosso corpo e que, assim como os hormônios, a gente pode ter que reajustar, né? É onde falta o equilíbrio do corpo, na verdade não. A falta de equilíbrio dos hormônios é uma consequência da falta de equilíbrio dos endocannabinoides produzidos pelo próprio corpo. E aí que entra a medicina canábica. Ela entra conversando com ela entra trazendo esses canabinoides da planta para ajustar o nosso corpo, onde a gente vai ter uma ligação melhor entre as funções do cérebro e as funções do corpo. Aquilo que o cérebro manda fazer, aquilo que o corpo reproduz e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente sente no nosso corpo quando tem alguma doença, alguma inflamação, principalmente, e como o nosso cérebro reage a isso. Trazendo para a parte da sobrecarga e da saúde mental, né, isso interfere porque quando a gente recebe esse monte de demanda, o nosso cérebro, que já está desregulado, ele é como se tivesse muita informação tentando passar num cano pequeno, inflamado e dolorido, sabe? Então não passa. A hora que a gente desincha isso, a hora que a gente desinflama isso, a gente sente uma melhora automática praticamente na ansiedade, na depressão. Isso é o que vem transformando a vida de muitas mulheres. Porque a partir desse momento onde a gente tem a nossa saúde mental controlada, a gente consegue adquirir rotinas que vão adequar a produção desses hormônios, a produção de canabinoides, tudo isso dentro do nosso próprio corpo. A gente vai trazer aqui, ao longo do mês ainda, médicas que vão explicar isso com muito mais facilidade, com muito mais contexto técnico mesmo. Mas eu queria trazer aqui isso hoje, justamente para a gente falar dessa inversão, sabe? Como a gente está entrando, né, no mês da mulher, como a gente está entrando numa semana onde a gente vai ver em todos os lugares falar de saúde da mulher, qual é o nosso foco? Nosso foco é realmente olhar só para essa demanda reprodutiva, para essa demanda uterina, sabe? Ou a gente consegue olhar para a nossa saúde mental como um todo, olhar primeiro para a nossa cabeça e como a regulação da nossa cabeça interfere na regulação dos nossos outros sistemas. E é essa visão invertida, né, que eu falo que a medicina canábica traz para a gente, e que a gente consegue alterar a perspectiva em relação a problemas, inclusive de útero. Então a gente tem muitos resultados de ansiedade, de depressão, de melhora de qualidade de vida no geral, mas a gente também tem muitos resultados no tratamento de endometriose, de cólica menstrual, de regulação do ciclo em si, né, para manter esse ajuste do corpo inteiro funcionando em harmonia. Ah, Thaís, mas se aconteceu alguma coisa, vai desajustar. Vai desajustar, sempre vai desajustar. E é por isso que a gente faz o tratamento com os canabinoides da planta, né, os canabinoides fitoterápicos,
a gente faz um tratamento personalizado, porque ele precisa de um acompanhamento. E aí, ao longo da vida da pessoa, essas doses vão ajustar, vão aumentar, vão diminuir, porque ela é de acordo com aquilo que a pessoa precisa, né? A grande diferença que a gente tem entre fazer o tratamento com a cannabis medicinal e fazer o tratamento com os hormônios, a reposição de hormônios, né? É primeiro essa que a gente está falando de saúde mental e o seu efeito generalizado a partir dela, né, no corpo inteiro, melhorando todas as inflamações, melhorando todas as questões de patologia em si, do sistema reprodutor. Mas a gente está falando de fitoterapia. Então é muito diferente da gente trazer hormônios químicos, né, como são usados em muitos anticoncepcionais, em muitos outros tratamentos, que trazem efeitos colaterais muito fortes, que podem trazer rejeição, dependendo do corpo, que tem um problema de cruzamento com outros remédios também muito forte. Então a gente tem opções dentro da fitoterapia com cannabis, por ela ser extremamente personalizada, que a gente consegue abraçar a situação da mulher como um todo, olhar para a mulher como um todo e entender todas as demandas e como a gente vai chegar na homeostase dela, né? Se é uma necessidade realmente só de reposição dos novos endocannabinoides que a gente repõe com canabinoides da planta, se existe uma necessidade de terapia ocupacional, de alguma mudança de vida que vai melhorar, porque a fitoterapia ela precisa ter esse olhar integrativo, né? Se a gente precisa ver de rotina, de alimentação. Então a medicina canábica ela precisa abraçar tudo isso, ela precisa olhar a mulher como um todo, numa medicina integrativa. E ela inverte, né, e deixa de lado essa lógica um pouco machista de olhar só para o sistema reprodutor feminino, de olhar só para os problemas reprodutores femininos quando a gente fala de saúde da mulher. A gente tem um comentário aqui: enxaqueca, cólica menstrual, irritabilidade, TPM, tudo incluído no pacote. Sei bem o que é isso. Exatamente, exatamente. É tudo isso que a cannabis alivia. E eu posso falar da minha própria experiência. Eu sou uma pessoa com uma TPM muito forte, sempre tive uma TPM muito forte, sempre tive cólicas muito fortes. E desde que eu comecei o tratamento, isso tem sido aliviado, bem aliviado, não só aliviado fisicamente, como eu percebo uma capacidade de me auto-compreender, de me auto-perceber, de entender quando eu estou estressada demais, de entender quando eu preciso de um tempo só pra mim, de entender quando o meu corpo não está respondendo às demandas que eu preciso fazer. Então, essa capacidade plena de saúde mental, de olhar para si e entender como a gente pode se colocar melhor naquela situação, respeitando os limites do nosso corpo, né? Porque a cólica, ela diminui, no meu caso, a cólica diminuiu bastante, mas ela não deixa de existir. Então, até onde eu vou forçar, até onde eu vou tomar um remédio e vou forçar, e até onde eu consigo ter esse respeito pelo meu corpo, ter esse novo olhar para o meu corpo, e entender o que eu realmente preciso fazer, o que eu realmente preciso dar conta, e o que eu posso passar para o dia seguinte, sabe? Cuidar um pouco mais de mim naquele momento onde a gente está precisando, né? Falando de saúde mental, entrou aqui na live uma pessoa que, quando teve a primeira experiência com a medicina canábica, uma pessoa que precisava bastante porque estava no meio de uma crise de ansiedade, ela teve um efeito imediato de baixar pressão, de conseguir terminar de preencher uma documentação que ela tinha que preencher e ela não conseguia. Então, a gente tem esse efeito imediato na medicina canábica para muitas coisas, dependendo, claro que é uma coisa que depende da dosagem, depende da situação, depende da orientação médica dentro daquela pessoa. Por isso que a gente faz no Instituto Solana um planejamento particular com aquela pessoa. A gente faz uma trilha de qualidade de vida, ou seja, quais são os passos que você precisa dar na sua vida para chegar na qualidade de vida. E onde é que a cannabis vai te ajudar com esses passos?
A cannabis vai te ajudar na sua saúde mental, a cannabis vai te ajudar a perceber melhor o seu corpo, a cannabis vai te ajudar a desinflamar o seu corpo, que vai reduzir todas as dores, vai te ajudar na homeostase, que vai regular o seu ciclo menstrual e vai ajudar também nas suas relações. Se você tem identificação com algum tipo de terapia onde a cannabis ela pode ser incluída de outras formas, por exemplo, produção de artesanato, produção de sabonete, sabe? Você abrir possibilidades onde a cannabis vai trazer qualidade de vida para você através de uma responsável, onde a gente tem esse olhar integrativo para a pessoa como um todo, e principalmente como a gente está falando aqui hoje de saúde da mulher, para olhar para a mulher como um todo, para a cabeça da mulher como um todo, o que as demandas da vida dessa mulher estão sobrecarregando ela, que está dando pane no sistema e está fazendo com que o sistema endocannabinoide seja alterado, altere a produção de hormônios e altere ali o ciclo menstrual, onde a gente tenha todas as questões de TPM, de cólica e o que é reconhecidamente, né, problema físico feminino. A gente tem um grande resultado também de fibromialgia, que é um problema de grande prevalência feminina, não é único, mas é de grande prevalência feminina. Então é isso. Eu só queria realmente trazer essas informações básicas. A gente vai ter, como eu falei, ao longo do mês, a gente vai falar mais de saúde da mulher como um todo, né, trazendo esse olhar integrativo. Então a gente vai ter conteúdo de ginecologia, óbvio, mas a gente também vai ter conteúdo sobre tudo que a mulher precisa para viver melhor, tudo que a mulher precisa para ter a sua sanidade respeitada e conseguir ter uma melhor qualidade de vida e conseguir dar conta das demandas que ela realmente precisa dar conta sem estar sobrecarregada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer aí algumas profissionais, algumas médicas especialistas para falar sobre isso. Gente, obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo hoje. Aguardo vocês nas próximas lives, a gente vai produzindo bastante conteúdo e fico feliz com a participação de todos. Um beijo, deixem perguntas, deixem comentários, que a hora que a gente chama as médicas, a hora que a gente tiver as médicas aqui para responder, vai ser muito legal elas conversarem e tirarem as dúvidas de vocês. Até!